Sejam bem-vindos a mais uma reunião da nossa tertúlia literária, hoje é 9 de julho de 2021. Damos seguimento à leitura do livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Gostaria de iniciar, então, apresentando para vocês aqui uma outra face do nosso autor. Não sei se vocês sabem, mas a produção literária do Júlio Verne é imensa, né? São para mais de 100 obras, acho que próximo de 100, não são mais de 100, acho que são próximos de 100 obras publicadas. E ele tem desde ficção, que digamos é a sua principal produção, mas também publicou pelo menos um livro de história, que eu tenho notícia, e um livro de geografia, que é um tema muito caro ao nosso querido Júlio Verne. Na verdade, muitas das suas obras de ficção têm um forte apelo à geografia, a gente já percebeu isso na leitura desse livro, inclusive hoje, alguns fragmentos que eu destaquei, justamente para também deixar mais em primeiro plano este apelo à geografia que há na sua produção. Isso aqui é uma espécie de atlas, né? Ó, Geografia da França. Claro, não é um atlas na forma como nós conhecemos hoje, né? Os atlas que nós conhecemos hoje são muito mais ricos de imagens, né? Fotos ou de mapas ou cartas, como que é? Produções cartográficas, né? Os mapas. Esse aqui também tem, mas tem muito mais texto, né? Claro, até para a gente entender que eles tinham menos recursos. Era mais difícil você fazer produção visual nesse período. Então, vou passar rapidinho aqui só para a gente poder conhecer aqui essa faceta aqui do nosso querido Júlio Verne. Essa capa aqui eu imagino que seja um símbolo da geografia, né? Me parece. É uma espécie de deusa, mas não, acho que não é uma deusa, não sei. Com um globo terrestre aqui. Opa, deixa eu só... Ué, pediu entrada... Bem, será que... Ah, tá bom. Lidiane, seja bem-vinda. Lidiana, desculpa. Cadê? Sim. Eu imagino que seja uma representação da geografia. Aqui é um compasso na mão dela, se não me engano, com um globo na mão, e isso aqui enrolado com um pergaminho, provavelmente deve ser um mapa, né? Uma representação aí da geografia. Aqui seria a representação da França, né? Território francês. E a geografia, eu acho que está escrito aqui, né? O nosso especialista em francês pode me corrigir, mas eu acho que está escrito Geografia Ilustrada da França e de suas colônias, né? Por Júlio Verne, né? Precedido de um estudo sobre a geografia geral da França, por esse Théophile Laval, não sei, e com ilustrações desse sujeito aqui, Clergeau et Riot, eu acho, uma coisa assim. Acho que são duas pessoas aqui, né? Bem, vou passar rapidamente aqui, só para a gente dar uma olhada, né? Entender como é que era um livro de biografia da época. Ó, esse Herzl aqui, lembra que a gente falou dele, né? Foi um dos grandes colaboradores do Júlio Verne, na verdade foi editor e também um grande colaborador do Júlio Verne. Quando eu paro assim, gente, é porque eu tenho que dar entrada para alguém aqui na sala, tá? É só... Pronto, vamos voltar aqui. O Tomás chegou. Seja bem-vindo, Tomás. Para quem entrou aí, eu estou apresentando aqui uma obra do Júlio Verne, que é uma obra de geografia da França, só para que a gente possa conhecer aqui esse outro lado aqui do nosso escritório, como é que eram os mapas, né, da época. Isso aqui tudo desenhado, provavelmente isso aqui era feito como é que é, de madeira, eu imagino, né? Precisava ver a técnica aqui que era usada, mas provavelmente na madeira que isso aqui era desenhado, fazia com um certo de carimbo, né, e depois prensava aí, né? Eu imagino que seja assim, posso estar enganado.
Ó, essa representação aqui, né? Devia ser litografia, né? As técnicas aqui de ilustração que eles utilizavam. E pronto, não vou passar muita coisa não, só para a gente dar uma olhada aqui. Interessante para conhecer assim, como é que era, né, a cidade na época. Ok. Vou tirar aqui agora essa apresentação. E agora vamos conhecer aqui um pouquinho do caminho que... Deixa eu só... Que o Phileas Fogg fará nesse trecho aí do livro que a gente leu hoje, tá bom? Então, lembrando, né? No último encontro, então, a gente acompanhou esse trajeto aqui, que é de Bombaim até Allahabad. Eu acho que ele já estava chegando em Allahabad, né? Vou dar um aqui. Mas o destino dele era Calcutá. Só para a gente lembrar aqui. Bombaim tá aqui, né? E Calcutá tá bem aqui em cima, né? Então ele precisaria passar aqui, ó. Acho que o percurso que ele faz é mais ou menos esse aqui, ó. Aí, claro, né? Porque depende da estrada, de ferro, etc e tal, né? E aí ele chega em Calcutá. E agora, o percurso que ele vai fazer ele vai pegar um navio para poder chegar em Hong Kong, que fica no extremo sul da China. E aí o percurso que ele fará é esse aqui, ó. Ele vai passar por Singapura, vou mostrar para vocês aqui, ó. Então aqui, ó, Calcutá, ele vai vir por aqui de navio, vai passar por essas ilhas aqui, ó, ilhas de Andaman, e vai passar depois em Singapura, vai ter uma parada em Singapura, e de Singapura ele vai seguir para Hong Kong, que é aqui, ó, né? Essa parte aqui da China. Então, dá um zoom aqui no percurso, só para a gente poder ver aqui, ó, de Calcutá, que é aqui. Então, ele vai para Singapura, e de Singapura para Hong Kong. Então, recomendo que depois vocês deem uma olhada aí nos mapas, se vocês puderem olhar. Tem uma versão do Google Earth que vocês podem acessar pela internet, é bem bacana. E lá você consegue dar o zoom, olhar assim, um pouco, assim, dar um foco na região, é bem interessante. Vamos lá, vou tirar agora o mapa e vamos começar, então, a leitura. Mayara, seja muito bem-vinda. Pessoal, é o seguinte, antes da gente avançar na leitura, eu queria só voltar um pouquinho para a gente poder retomar uma questão que a gente levantou na nossa última tertúlia, né? Que foi aquela ação aparentemente surpreendente do Phileas Fogg de interromper o seu trajeto para poder ajudar a indiana que estava ali sendo vítima de um sut, né, aquele rito
dos Brahmanes, que, segundo o livro, era um sacrifício humano, né? Mas só para lembrar umas coisas aqui, ó. Isso aqui é do primeiro capítulo do livro, quando ele fala do gosto que o Phileas Fogg tinha pelo whist, né, o jogo. Ele diz assim, ó: nesse jogo silencioso, tão afeito ao seu temperamento, ele ganhava assiduamente, mas esses ganhos nunca entravam em sua carteira, representando parcela significativa de seu orçamento beneficente. Então, note que ele praticava a beneficência, né? E aí, além disso, ó, tem um outro trecho aqui que, digamos, esse lado benevolente e beneficente do Phileas Fogg aparece até de forma assim, até mais viva. A gente não leu esse fragmento, né, mas é um momento em que ele está prestes a pegar o trem para iniciar a sua viagem. Então ele chega à estação com o Passepartout e aí diz assim, ó: nesse instante, uma mendiga, segurando uma criança pela mão, descalça na lama, usando um chapéu em frangalhos, do qual pendia uma pluma lamentável e um chale puído e esfarrapado, aproximou-se de Mr. Fogg e lhe pediu uma esmola. Mr. Fogg puxou do bolso os 20 guinéus que acabara de ganhar no whist e os deu à mendiga. Tome, boa mulher, disse. É sempre bom encontrá-la. E passou. Passepartout sentiu uma espécie de umidade nas imediações da retina. Seu patrão ganhara um ponto no seu coração. Eu não sei quanto que é 20 guinéus hoje, mas até pela reação do Passepartout, parece que é uma quantia considerável, né? Para dar para uma mendiga. Então, note que o livro também, na verdade, ele já ia apresentando esse lado benevolente, misericordioso, né, beneficente do Phileas Fogg. Só que, claro, isso é apresentado em uma figura como o Phileas Fogg, que tem esse aspecto meio autômata, né, quase um robô, né, e aí isso pode parecer que a gente esquece disso muito rapidamente, né, porque esses gestos que ele faz parecem ser mais um gesto, digamos assim, dominado também por qualquer outro tipo de motivação que não a motivação costumeira, né, geralmente é algum tipo de compaixão que nós sentimos por alguém. E, além disso, eu reforço também a minha hipótese de que, naquele momento ali, o Phileas Fogg é também uma figura, é a figura do poder imperial britânico, é a figura do imperialismo britânico. Ele emula, melhor dizendo, a figura do imperialismo britânico. Então, por isso que, para ele, digamos assim, faz todo sentido ele interromper a sua viagem, ou retardá-la, não interromper, mas retardá-la, para poder praticar aquela boa ação que, em suma, era, na verdade, um confronto entre o civilizado e o incivilizado. Como era, na verdade, impedir um ato bárbaro que seria praticado por aqueles selvagens, né? Bem, alguém quer comentar alguma coisa a respeito disso? Quer discordar? Quer... Um guinéu equivalia a uma libra. Uma libra. Bem, então se a gente fizer uma rápida conversão aí, né? Vamos imaginar que, não seria precisa, mas se um guinéu é uma libra, então vamos pensar que uma libra vale uma libra esterlina, moedas de ouro, né? Ele deu 20, né? 20 libras esterlinas, hoje deveria ser algo, pelo menos aí uns 100 reais, né? Algo em torno de uns 100 reais, uma boa esmola, né? Bem, no encontro passado, então, nós lemos esse capítulo aqui com mais atenção, né? E aí hoje a gente vai ler a continuação desse capítulo. Eu acho que a gente não... O capítulo 12 não ficou para esse encontro, mas eu acho que a gente não pode pulá-lo, né? Porque ele é o desfecho dessa aventura. Ele tem umas partes também muito deliciosas de se ler. Então a gente vai fazer a leitura do capítulo 12. Deixa eu avançar aqui.
Nossa, R$ 146, olha. Bom. Aí hoje nós vamos fazer aquela dinâmica antes que a Ana lê, faz a leitura, e aí eu faço os comentários. Eu marquei aqui, Ana, e aí quando eu quiser fazer algum comentário, aí eu peço a palavra, tá? Pode tocar aí. Beleza. Passepartout prova mais uma vez que a sorte sorri aos audaciosos. Tá bom o áudio aí? Que eu tô sem fone. Pode deixar assim? Eu vou levar um fone aí pra ti, porque o áudio fica um pouquinho estridente, eu acho, quando tá só Tá, assim. tá. Thanks. Agora. Tá bom? Frank, tá bom agora? Aí tá bom, agora ficou bom. Passepartout prova mais uma vez que a sorte sorri aos audaciosos. O desígnio era temerário, prende dificuldades, impraticável talvez. Mr. Fogg ia arriscar sua vida, quando não sua liberdade e por conseguinte o sucesso do seu plano, mas não hesitou. Encontrou, aliás, em Sir Francis Cromarty um colaborador determinado. Quanto a Passepartout, estava a postos, podiam contar com ele. A ideia do seu patrão o entusiasmou. Sentia um coração, uma alma sobre aquela capa de gelo. Começou a gostar de Phileas Fogg. Restava o guia. Que partido ele tomaria na questão? Não se inclinaria pelos hindus? Se não contassem com sua colaboração, precisavam pelo menos garantir sua neutralidade. Sir Francis Cromarty interrogou francamente. Senhor oficial, respondeu o guia, sou Parsi, e aquela mulher é Parsi. Disponha de mim. Ótimo, guia, respondeu Mr. Fogg. Mas saibam que, se formos apanhados, nos arriscamos não só a perder nossas vidas, como a horrendos suplícios. Portanto, reflitam. Está refletido, respondeu Mr. Fogg. Suponho que seja melhor esperar a noite para agir. Penso. Deixa eu só fazer aqui um comentário, né? Bem, o que a gente vê aí que a gente já falou disso no encontro passado, né? Como essa figura, então, do selvagem, civilizado, ela vai crescendo como uma ameaça. E aí tem uma coisa interessante aqui, eles resolvem, então, tentar salvar a moça, né? E aí aqui pensando agora na ação, pensando na capacidade narrativa de despertar algum tipo de interesse, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso hoje, a gente tem aqui uma estrutura narrativa, na verdade, que é muito próximo de uma novela. O que caracterizaria a novela, por exemplo, em oposição ao romance, né? Uma das características principais é que a novela, ela é uma sucessão de aventuras, podemos pensar assim, né? O romance, em geral, ele pode se concentrar em uma única ação dramática. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, vou citar aqui alguns exemplos, só para não ficar muito vago, tá, gente? Eu sei que talvez vocês não conheçam os livros, mas eu vou tentar preencher essas lacunas. Sei lá, pega, por exemplo, Crime e Castigo, né? Crime e Castigo é um romance imenso, né? Tem quase 1.000 páginas, se não me engano. No entanto, a narrativa ela se concentra em uma ação dramática e os seus desdobramentos. Um crime e os desdobramentos desse crime, né? Ao passo que, na novela, em geral, você tem, na verdade, uma sucessão de ações, né, que não são desdobramentos necessários umas das outras, né? A gente vai ver isso aqui. As aventuras, elas surgem até de forma um pouco, assim, independente. Então, você tem, de um lado, o enredo, o macro-enredo da narrativa. Então, lembrando que o enredo é aquilo que dá a unidade, né? Só que, em uma novela, você tem como que pequenos micro-enredos, né, que vão se sucedendo em cada uma dessas aventuras, né? Então, aqui, por exemplo, a gente entra num momento em que eles vão partir para a parte mais perigosa da
aventura, e aí alguma coisa tem que estar em risco, alguma coisa tem que nos mobilizar para que a gente possa, de fato, digamos assim, se identificar e ficar mais interessado, né? No caso aqui, obviamente, ele fala aqui claramente, ó, que nos arriscamos não só a perder nossas vidas, como horrendos suplícios, né? Como a horrendos suplícios, portanto, reflita, né? Então, isso aqui dá o tom, digamos, do perigo que é esta aventura. E aí a gente, opa, então aqui é uma aventura que merece ser acompanhada, né? Porque se o que está em jogo é a vida dos personagens, em geral a gente se interessa. Então só esse elemento. Pode continuar, Ana. Penso da mesma forma, respondeu o guia. O valoroso hindu forneceu então alguns detalhes sobre a vítima. Tratava-se de uma indiana de renomada beleza, de linhagem parsi. Filha de ricos negociantes de Bombay, recebera nessa cidade uma educação tipicamente inglesa e, por suas maneiras e instrução, passaria por uma europeia. Chamava-se Alda. Só um minuto. Então, assim, só para retomar aquilo que a gente já falou também, né? Note como a vítima aí, ela aparece como uma figura familiar para a gente, porque ela até se passaria por uma europeia. Então, note que aquela que vai ser vitimada pelo ato bárbaro, não deixa de ser também, não deixa de nos, digamos, de convocar a nossa compaixão pelo elemento da familiaridade, pelo elemento da, assim, se nos é familiar, então eu tendo a me ligar, inclusive afetivamente, mais facilmente, e tendo digamos assim, ter uma empatia, não era essa palavra que eu ia buscar, mas eu me fugindo da palavra, identificação, na verdade, identificação. Então eu me identifico mais facilmente. Então olha o que o narrador faz. A vítima, ela tem toda essa aparência europeia, familiar, para que possa, então, assim, convocar a nossa empatia. Vamos lá, pode começar, continuar. Órfã, foi obrigada a se casar com o velho Rajá do Bundelkund. 3 meses depois, enviuvou. Sabedora do destino que a esperava, fugiu, mas logo foi capturada, e os parentes do Rajá, que tinham interesse em sua morte, condenaram-na àquele suplício de que tudo indicava não iria escapar. Aquela história só fez reforçar a generosa decisão de Mr. Fogg e seus companheiros. Pessoal, só lembrando aqui da nossa dinâmica, né? No momento em que a gente para aqui a leitura, qualquer um pode abrir o microfone para fazer comentários, tá? Só para deixar claro, eu estou fazendo comentário porque eu estou orientando aqui a tarefa, mas qualquer um pode se manifestar. Bem, eu não, a gente não vai ler todo o capítulo, porque eu queria passar por alguns outros capítulos também hoje, mas uma coisa que quem leu esse capítulo aqui, eu gostaria que notasse, assim como o capítulo anterior também, é uma alteração no ritmo da narrativa. O que é isso, professor? Bem, veja, a narrativa, ela tem, assim, ela narra uma ação que ocorre no tempo, né? Ou uma sucessão de ações que transcorre no tempo. Só que, veja, o tempo da narrativa, obviamente, ele é construído pelo narrador. Né? E a percepção que a gente tem desse tempo tem a ver com o ritmo que o narrador imprime à narrativa. Então, por exemplo, vamos pensar assim, você poderia ter, em um espaço muito curto, a narração de vários eventos, né, assim, de ações, né? Então, em um espaço muito curto, você tem várias ações que ocorrem. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né, como é que em outros momentos aqui da narrativa isso acontece, né? Então, um espaço muito grande de tempo, pensando no tempo cronológico, é coberto muito rapidamente na narrativa. Óbvio, porque não há grande interesse em você ficar desdobrando. Agora, notem uma coisa. Quando a narrativa vai ganhando em tensão, em drama, né, ela ganha também intensidade narrativa. E a intensidade narrativa se obtém, entre outras coisas, você fazendo uma espécie de
retardamento do tempo, ou não retardamento, mas na verdade numa espécie de... O tempo se torna um pouco mais lento. Notem uma coisa, quando você está assistindo um filme de um thriller, um filme de suspense, né? Note que é uma regra muito difícil de ser quebrada, inclusive, né, por conta do seu poder de produzir a tensão e, com isso, convocar nossa atenção, que nos momentos de maior perigo, né, as coisas começam a acontecer de forma muito vagarosa. Então, por exemplo, imagine a cena em que a pessoa está entrando numa casa ameaçadora. Né? Como é que é a coisa narrada geralmente, né? Primeiro, a pessoa começa já a se movimentar mais lentamente. Né? Aí a câmera começa a passear pelo espaço para te mostrar o espaço. Tudo isso vai ocorrendo de forma muito mais lenta, que é justamente para você criar essa tensão. Exatamente, cria uma tensão maior na medida em que você como que torna mais o tempo, ele é como que se ele, você uma espécie de compressão do tempo, ou melhor, compressão não, um dilatamento do tempo, e você começa a ver a ação em cada um dos seus pequenos detalhes. Parece que dá um zoom, né? Exato. Parece que dá um zoom, mas não um zoom no espaço, um zoom no tempo, né? Isso, é. Então note como que aqui também isso vai acontecendo. Exatamente, isso instiga mais, porque exatamente, a gente começa a ficar meio hipnotizado com aquilo, né? Você fica assim. Tanto é que vocês devem ter essa. Todo mundo deve ter essa impressão, digamos assim, né? Impressão não, mas essa percepção de que quando você tem um filme que tem uma bomba para explodir, aí você tem lá contando assim, falta 1 minuto para explodir a bomba, né? Mas agora é o seguinte, quantos minutos dura esse 1 minuto no filme? Dura uns 10 minutos, né? Muitas vezes assim, meu Deus do céu, já passaram aqui 5 minutos, aí o cara mostra de novo a bomba, aí falta 30 segundos. Exato. Então, por quê que isso acontece? É claro, porque naquele momento ali, o que acontece é que um zoom do tempo, como a Ana Maria falou. E por que é esse zoom? Olha que interessante, gente, porque nesse momento da narrativa, é como se o tempo fosse internalizado e nós passássemos a viver não o tempo do relógio, mas o tempo daquele que vive a situação. Quem vive uma situação de perigo, né, sabe como é que é a coisa, né? Uma situação em que você está, assim, em perigo, né, geralmente, de fato, a gente parece ter uma percepção de que o tempo deu uma congelada. Então, note como a própria narrativa vai reproduzindo isso. Vide esses brinquedos de parque de diversões. Dura 3 minutos, mas parece que são 30. Exatamente, exatamente. Então, Alex, diga. deixa eu atrapalhar vocês aí. Não, vai lá. Cheguei um pouquinho atrasado, boa tarde a todo mundo. Boa. Mas estou aqui ouvindo essa conversa muito boa. E me veio uma ideia aqui na cabeça do que acontece nesses momentos em que o tempo parece um pouco mais lento, né? Ainda mais nessa narrativa. Na verdade, aí é o contratempo, né? Ocorreu alguma coisa para atrapalhar essa viagem, que é uma viagem extraordinária. Ela dura, ou ela tem que durar 80 dias para que ele possa, então, ganhar a aposta. Então, ele está numa corrida contra o tempo. Então, quando acontecem esses contratempos também, as coisas precisam se resolver. E o narrador ele tem que ser ainda mais hábil para solucionar esses problemas que ele mesmo criou. Porque, afinal de contas, nós estamos num pacto narrativo aqui. É o narrador que inventou essa história para a gente, não é mesmo? Tenta desvelar todas essas verdades. Então, em alguns momentos, a narrativa parece que tem essa contramarcha, não é? Mas daqui a pouco ela acelera novamente, não é? Porque a gente vai vendo aí quase que um tic-tac do relógio mesmo, né? Porque você tem momentos de uma pausa maior ou de um andamento um pouquinho mais lento, e daqui a pouco a viagem precisa prosseguir e a coisa acelera de novo, ainda mais quando eles se enfiam em outros meios de transporte, não é mesmo? Quando você está no lombo lá de um elefante, né, a marcha é diferente. Agora que eles tentam salvar a vida, né, dessa personagem, também a coisa vive ali um estado de tensão, né? Como diz a Ana, né? Parece que a gente lança um zoom ali, né? Um close, como costumam dizer também. Então, tudo isso contribui mesmo, né? São efeitos da narrativa sobre nós, nesse momento da leitura, né?
São só esses pequenos comentários aí, professor Alex. Certo. E para isso funcionar bem, para que essa compressão do tempo produza um efeito ainda mais impactante, é necessário que você tenha visto um perigo. Por isso que eu falei, chamei a atenção naquela hora do momento. Olha, tem um perigo aí que é o perigo da própria vida, né? Então, é claro, que funciona... Se você comprimir o tempo só por comprimir, digamos assim, isso pode se tornar, na verdade, até meio tedioso, né? Há, por exemplo, filmes que fazem isso, né? O pessoal até sacaneia, assim, filme iraniano, né? Que aí vem uma folha caindo e você acompanha a folha, assim. Só que como não há nenhum perigo, nada em risco ali, né? Não sei a queda de uma folha, que para a gente não soa algo muito dramático, então aquilo tende a soar tedioso. Pode ter um significado, né? E às vezes você precisa enfrentar, inclusive, o seu tédio. Né? Há uma... Vocês já assistiram aquele filme chamado A Viagem de Chihiro? Alguém já assistiu? Eu já assisti. A Viagem de Chihiro e outros filmes desse cineasta japonês, que eu acabei de esquecer o nome, meu Deus. Quem se lembra do nome dele? Nossa, não me lembro. Mas, Kurosawa, não sei. Não é o Kurosawa. Procura aí, Frank, pra gente, por favor, o nome do diretor da Viagem de Chihiro. Mas é interessante o seguinte, na Viagem de Chihiro, Castelo Animado, que é outro filme, Princesa Nanook, nesses filmes há um exercício ali de, digamos assim, de você deixar simplesmente o tempo fluir. Há cenas em que as pessoas fazem coisas assim completamente banais durante um... Obrigado. Ele colocou aí no grupo aí o nome do diretor. Ele é até daquele coisa Ghibli, do produtora, né? Ghibli. Estúdio, exatamente, estúdio Ghibli. Né? E aí o que acontece então? Nesse tempo, nesses filmes dele, né, há toda uma filosofia do tempo. Então, tudo bem, ali você tem o tempo flui, você fica assistindo umas cenas ali, até razoavelmente longas, em que a pessoa não faz nada exatamente, não há nenhum perigo, tudo bem. Mas é uma outra proposta, digamos assim, tem outros objetivos, né? Aqui não, aqui é isso, é o Miyazaki, exatamente. Quem não assistiu, então, recomendo que veja. Né? É muito interessante. Aqui, a atenção é obtida com essa compressão do tempo, esse zoom, né? E de outro lado, com o perigo que está à frente. E aí é isso que vai produzindo, né, a tensão crescente. Bem, aí eu não vou ler todo esse capítulo aqui, eu vou passar para a parte, digamos, mais decisiva do capítulo, mas recomendo que você leia prestando atenção nisso. Esse momento em que, como o Rafael bem observou, né, há uma contramarcha na narrativa. Aqui, então, eles se preparam, fazem os planos, né, e depois tem uma primeira tentativa de se aproximar lá da onde eles... Vamos lá, aí vamos voltar aqui. Por volta de 00:30, chegaram ao pé do muro sem terem encontrado ninguém. Nenhuma vigilância fora montada daquele lado, embora, é verdade, não houvesse ali nenhuma porta ou janela. Era uma noite escura. A lua, então em seu último quarto, acabava de deixar o horizonte, coberto por nuvens espessas. A altura das árvores acentuava ainda mais o breu. Aqui só... Desculpa. Primeiro, assim, eu achei esse parágrafo super bonito, para falar a verdade. Né? Era uma noite escura, a lua, exatamente, então, seu último quarto, acabava de deixar o horizonte coberto por nuvens espessas. A altura das árvores acentuava ainda mais o breu. É legal, porque eu acho esse parágrafo, porque ele está pintando, mais uma vez, lembra que eu falei assim, como o ambiente também vai sendo pintado nesses trechos, né? Também para te dar um certo, assim, terror, né? Só que ele faz isso com uma forma, eu achei muito bonita, né? Então, até um pouco de contraste entre a forma muito poética em que ele expressa aquela atmosfera meio lúgubre. Contudo, não bastava alcançar o pé do muro, ainda era preciso abrir uma passagem. Para essa operação, Phileas Fogg e seus companheiros não tinham nada a não ser suas facas de bolso. Por sorte, as paredes do templo eram de tijolo e madeira e não deviam ser difíceis de romper. Uma vez tirado o primeiro tijolo, os outros viriam facilmente.
Puseram mãos à obra, fazendo o mínimo de barulho possível. O Parse, de um lado, e Passepartout do outro, pelejavam para arrancar os tijolos, de maneira a obterem uma abertura com 60 centímetros de largura. O trabalho avançava a contento, quando ouviram um grito no interior do templo, logo respondido por outros gritos vindos do lado de fora. Passepartout e o guia interromperam o que faziam. Teriam sido surpreendidos? Soara o toque da alvorada? A prudência mais banal lhes ordenava que se afastassem, o que fizeram em sincronia com Phileas Fogg e Sir Francis Cromarty. Encolheram-se novamente atrás da cortina de vegetação, esperando que o alerta se dissipasse, prontos, nesse caso, para voltarem à sua tarefa. Contudo, funesto contratempo, os guardas apareceram nos fundos do templo e ali se instalaram de maneira a impedir qualquer aproximação. Aí, veja, um minutinho. Nota, né? Isso também é um tema muito comum em narrativas de suspense, que é, as pessoas então planejam fazer alguma coisa, e aí começam a fazer aquilo, né? E você fica na expectativa, vai dar certo, vai dar certo. Aí vem algum contratempo, alguma coisa que atrapalha, e aí, né? Por quê? Note, aí mais uma vez você entra a narrativa, ela vai te colocando numa espécie de estado de suspensão em que é assim, tá bom, eu sei o que eles vão fazer. Aí você tá esperando ali, tá na expectativa. Só que aí dá errado. Aí você fica, ai meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer? Então é como se todo momento você precisasse redobrar a sua atenção, né? Porque há sempre um elemento de ruptura com a progressão, digamos, prevista, né? Então a narrativa vai jogando com aquilo que ela te permite prever e as surpresas que ela coloca no caminho. Pode continuar. Aí toma fôlego de novo, né? Seria difícil descrever o desapontamento dos 4 homens, detidos no meio de sua obra. Agora, sem acesso à vítima, como a salvariam? Sir Francis Cromarty roía as unhas. Passepartout se desgrenhava e o guia tinha dificuldade de se conter. O impassível Fogg esperava sem manifestar sentimentos. Aqui porque é impressionante, né? Como às vezes condensa-se o caráter de cada personagem em poucas ações, né? Então, olha só, o Francis Cromarty, a gente tem pouca, digamos, informação dele, né? Mas ele sabe que ele é um militar, né? Ele já atuou um pouco, então a gente já conseguiu mais ou menos perfilar. Então, assim, ele fazia o quê? Roía as unhas, né? Passepartout se desgrenhava. Cara, tu imagina, né? Puxando os cabelos. Né? É a cara do Passepartout, né? Bem dramático. Exatamente, é a cara dele, né? O guia tinha dificuldade de se conter. E o Phileas Fogg? O que será que ele estava? Ele devia estar, né? Esperava sem manifestar sentimentos. Enquanto isso, Passepartout, empolerado nos primeiros galhos de uma árvore, ruminava uma ideia que a princípio lhe riscara a mente feito um raio e terminara se incrustando em seu cérebro. Começara por dizer consigo mesmo, que loucura, e agora repetia, por que não, afinal de contas? É uma possibilidade, talvez a única, e com esses sujeitos amalucados, Passepartout, em todo caso, parou de pensar e não demorou a se esgueirar com a agilidade de uma cobra pelos galhos baixos da árvore, cuja extremidade curvava-se para o solo. As horas escoavam e não demorou para alguns fulgores anunciarem a chegada do dia. No entanto, a escuridão ainda era profunda. Era o momento. Operou-se como uma ressurreição naquela massa entorpecida. Os grupos se mexeram, congos ressoaram, cânticos e gritos interromperam novamente. Chegara a hora em que a desafortunada ia morrer. Com efeito, as portas do templo se abriram. Uma luz mais clara saiu do interior. Mr. Fogg e Sr. Francis Cromarty avistaram a vítima, fortemente iluminada, que 2 sacerdotes arrastavam para o lado de fora.
Pareceu-lhes, inclusive, que, sacudindo o torpor da sedação com um supremo instinto de sobrevivência, a infeliz tentava escapar de seus carrascos. O coração de Sir Francis Cromarty deu um pulo e, num gesto impulsivo, agarrando a mão de Phileas Fogg, sentiu que essa mão segurava uma faca aberta. Eu não entendi essa parte da faca aberta, não, na verdade. Opa, peraí. Como é que é? Tu não entendeu essa parte? Da faca aberta. O coração de Cromarty deu um pulo e, num gesto impulsivo, agarrando a mão de Phileas Fogg, sentiu que essa mão então, a mão de Phileas Fogg, né? Então, mas a faca aberta é porque era uma faca pequena de bolso? E aí ele abre tipo um canivete? Mas eu, na verdade, entendi essa faca exatamente como o Franco falou aí, desembanhada, né? Sem a bainha. Tá, né? entendi. É isso que eu entendi. Nesse momento, a multidão se moveu. A jovem caíra no embotamento provocado pela fumaça do cânhamo. Ela passou no meio dos faquires que a escoltavam, emitindo suas vociferações religiosas. Phileas Fogg e seus companheiros, misturando-se às últimas fileiras da multidão, foram atrás. 2 minutos depois, chegavam à beira do rio e paravam a menos de 50 metros da pira, sobre a qual estava deitado o corpo do Rajá. Na semi-obscuridade, perceberam a vítima absolutamente inerte, estendida junto ao cadáver do esposo. Alguém então aproximou uma tocha da lenha, que, impregnada de óleo, inflamou-se imediatamente. Nesse momento, Sir Francis Cromarty e o guia tiveram de segurar Phileas Fogg, que, no arrobo de loucura generosa, projetava-se em direção à pira. Phileas Fogg... Essa parte aí eu acho mais assim, né? O que vocês acham aí? Nesse momento, e o guia tiveram de segurar Phileas Fogg, que, no arrobo de loucura generosa, projetava-se em direção à pira. Né? O calor da pira encheu o coração desse homem. O que aconteceu? Acho que é o calor da paixão, né? Mas deixa eu só chamar a atenção também, como a gente estava falando do tempo na narrativa, Alex, você vê ali como ele cria esse efeito, o narrador, em alguns momentos, assim, pontualmente ele fala do tempo, por exemplo, Phileas Fogg e seus companheiros, misturando-se às últimas fileiras da multidão, foram atrás. 2 minutos depois, chegavam à beira do rio. Mas ele não tinha nem falado das horas. Sabe o que significa esses 2 minutos depois, né? Mas ele cria esse efeito. A gente vai embarcando nessa velocidade da narrativa, né? E meio que olha para o relógio mesmo para dizer, 2 minutos depois deve ser interessante. Você já está na beira do rio. Mas tudo para criar essa ideia de movimento, né? Tem a dinâmica da narrativa acontecendo ali. Então, essa magia, né, é uma mágica mesmo, né? É uma mágica, é um demiurgo, né? Como a gente já falou aqui, né? Então, tem essa mágica da narrativa. Então, só que assim, chega a ser engraçado, né? Porque uma hora tem a lua, daqui a pouco já é o dia, né? Quantas horas se passaram ali, mas a única coisa que ele destacou foram esses 2 minutos para chegar na beira do rio. E agora tá o Phileas Fogg lá, ardendo no fogo da paixão. Né? Essa parte eu acho assim, a mais surpreendente até agora, né? Mas ela é importante também, ela conserva uma relação depois com outras coisas que nós vamos desenvolver. A Ana Clara disse que teve que ler 2 vezes. Será que eu entendi corretamente? Eu entendo, Ana Clara. Eu acho que eu também falei, não, será? Foi isso mesmo que eu li? Não acredito. Pode continuar, Ana. Phileas Fogg já os havia repelido, quando a cena mudou de repente. Um grito de terror reboou. A multidão atirou-se no chão apavorada. O velho Rajá não estava morto, pois em meio aos turbilhões de vapores que lhes davam uma aparência espectral, viam-no qual um fantasma. Levantar-se subitamente, pegar a jovem nos braços e descer da fogueira. Os faquires, guardas e sacerdotes, invadidos por um terror súbito, permaneceram estáticos, com o rosto na terra, não ousando erguer os olhos para observar aquele prodígio. A vítima, desacordada, atravessou a multidão nos braços vigorosos que a carregavam, nos quais pareciam não pesar.
Mr. Fogg e Sr. Francis Cromarty continuavam de pé. O Parsi curvava a cabeça e Passepartout, sem dúvida, não estava menos estupefato. O ressuscitado chegou próximo ao local onde estavam Mr. Fogg e Sr. Francis Cromarty, e ali, com uma voz breve, disse: "Fujamos!" Era Passepartout, que se esgueirara até a fogueira em meio à densa fumaça. Era Passepartout que, aproveitando a escuridão ainda profunda, arrancava a jovem da morte. Era Passepartout que, desempenhando seu papel com audaciosa felicidade, passava em meio ao pavor geral. Pessoal, esse é memorável, né? Acho que esse é aquele tipo de evento assim que você lê num texto literário e não vai esquecer nunca mais na sua vida, né? Aí, note, vamos só pensar aqui, vamos fazer uma rápida análise da perícia narrativa para o sujeito fazer isso, né? Ele deu algumas pistas, né, de que ia acontecer alguma coisa e que o Passepartout era um elemento desse acontecimento, né? Vamos voltar aqui quando ele fala, né, daquilo que o Passepartout... Quer dizer, aqui, ó. Enquanto isso, Passepartout, empoleirado nos primeiros galhos de uma árvore, ruminava uma ideia que a princípio lhe riscara a mente feito um raio e terminara se incrustando em seu cérebro. Começara por dizer consigo mesmo: que loucura! E agora repetia: por que não? Afinal de contas, é uma possibilidade, talvez a única. E com esses sujeitos amalucados, né? Então, note, ele dá essa... Só que ele também vai plantando, assim, algumas, né? Nessa parte que ele fala aqui, né? Cadê? Aqui não. Né? A vítima desacordada, tá, não sei o quê. Aí ele fala: Mr. Fogg e Sir Francis Cromarty continuavam de pé, o Parsi curvava a cabeça e Passepartout, sem dúvida, não estava menos estupefato, né? Não, Ele e coloca... antes, um pouquinho antes, na página anterior, ele falou, ele disse que o Rajá não estava morto. Pois, Exatamente. né? Ele disse aqui, viram quase um fantasma. Todo mundo acreditou. Exato, porque aí, lembra, a gente já falou sobre isso, né? O narrador, ele tem esse poder, como é narrador em terceira pessoa, ele tem esse poder de, como que assumindo vários pontos de vista na sua narrativa, né? Então, hora você sente que você tá vendo a coisa como que da perspectiva do Passepartout, hora que você tá vendo a coisa da perspectiva do Mr. Fogg, outra hora do Fix, né? Etc e tal. Então, aqui, né, ele... Peraí, gente. Eu coloco. Mãe, eu queria ir em português. Nossa, me perdi agora o comentário. Se o narrador vai mudando ali o ponto de vista, né? Então, quando ele fala aqui, o velho Rajar não estava morto, pois em meio aos turbilhões estava... Então, é como se nesse momento ele assumisse o ponto de vista, assim, de todo mundo que está vendo a cena e que não entendeu o que aconteceu ainda, né? Claro, e aí é isso que dá esse efeito interessante depois quando você descobre que é o Passepartout, né? Vamos lá, então, avançar. Tá, um minutinho. Bem, aí aqui o finalzinho, né? Um instante depois, os 4 desapareciam na mata e o elefante os carregava num trote rápido. Gritos, clamores e até mesmo uma bala que furou o chapéu de Phileas Fogg. Contudo, lhes informaram que a artimanha fora descoberta. Com efeito, na pira acesa, distinguia-se o cadáver do velho Rajá. Os sacerdotes, recobrados do pavor, perceberam que acabava de ocorrer um rapto. Embrenharam-se imediatamente na floresta, seguidos pelos guardas. Um tiro foi disparado, mas os raptores fugiram celeremente e, em poucos instantes, achavam-se fora do alcance de balas e flechas. Bem, vamos avançar aqui agora, né? No 14 aqui, né? Phileas Fogg desce o admirável Vale do Ganges sem nem sequer cogitar admirá-lo, né? Ou seja, a cara dele, né? Aí aqui eu não vou selecionei só alguns trechos assim mais... Não vou
a gente não vai se ocupar de fazer a leitura, né, completa, né? Isso aqui, basicamente, eles conseguem chegar até a estação. Nesse capítulo, o Surfros Cromartie sai de cena, né? Digamos, já cumpriu o seu papel ali na narrativa, ele sai de cena, vai se juntar, vai para segue o seu destino, né? E não, desculpa, nesse capítulo ainda não. Nesse capítulo, na verdade, eles chegam a Allahabad, que é onde eles vão pegar de novo o trem, né, para poder chegar a Calcutá, tá? Então, aqui eu selecionei só esse trecho aqui, ó, eu achei interessante. Eles, então, levam a Alda, que é a Parse, que foi raptada, resgatada, né, levam com eles, né? E aí é esse momento em que ela volta a si, né? E olha como é que o narrador fala da beleza dela. E aí, Ana Maria? Quando o poeta Usaf Udal celebra os encantos da rainha de Amenagarra, escreve-se assim: sua reluzente cabeleira, esmeradamente partida ao meio, emoldura os contornos harmoniosos de suas faces delicadas e brancas, cintilantes de frescor. Suas sobrancelhas de ébano têm a forma e a força do arco de Cama, deus do amor, e sob suas pestanas longas e sedosas, na pupila negra de seus olhos cristalinos, como nos lagos sagrados do Himalaia, nadam os reflexos mais puros da luz celestial. Esguios, harmoniosos e alvos, seus dentes cintilam por entre seus lábios risonhos como gotas de orvalho no colo oferecido de uma flor de romã. Suas graciosas orelhas, de curvas simétricas, suas mãos de madrepérola, seus pezinhos estufados e tenros como os brotos do lótus, refletem o brilho das mais belas pérolas do Ceilão, dos mais belos diamantes de Golconda. A cintura esguia e flexível que uma só mão é capaz de enlaçar realça a elegante curva de suas linhas arredondadas e a opulência de seu busto, onde a juventude em flor exibe seus mais perfeitos tesouros, e sob as pregas sedosas de sua túnica parece ter sido modelada em prata pura pela mão divina de Vikvakarman, o eterno escultor. Aí, rapidinho, só um minuto. Notem, né? Ele faz aqui a citação de um poeta, que ele, né, o Saf Udal, e uma citação em que se descreve a beleza de uma mulher de uma forma extremamente detalhada, né, cheio de imagens, cheio de analogias e comparações com elementos da natureza, né, com pedras preciosas, etc. e tal, né? Aí, olha o que o narrador faz em seguida, continuando. Contudo, avessos a toda essa grandiloquência, basta-nos dizer que senhorita Alda, viúva do Rajá do Bundekund, era uma mulher encantadora em toda a acepção europeia do termo. Falava o inglês perfeito e o guia não exagerara ao afirmar que a jovem Parse fora transformada pela educação. Então, note assim, é uma espécie de julgamento que ele faz, né, daquele texto literário, né? Então, assim, avessos a toda essa grande eloquência, basta-nos dizer que a senhora Alda, né, era uma mulher encantadora em toda a acepção europeia do termo. A mim, pelo menos, né, isso soa, assim, de um eurocentrismo violento, né? Porque é como se ele na verdade, ele devota um tamanho desprezo ali por aquele fragmento, né, que ele coloca, né, que não, assim, basta dizer que é como se o que soa primeiro é como se dissesse assim, olha, tudo aquilo ali, na verdade, a gente basta dizer que ela tinha a beleza em sua forma europeia. Bem, só isso mesmo, esse comentário, assim, achei curioso, né, isso que ele faz aqui. Mas esse comentário aí é fundamental, Alex. Não pode deixar passar mesmo, não, né? Assim, perceber essas contradições que a narrativa mesma vai criando, né? A todo momento. Ainda mais quando ela está
permeando outras culturas. Então, você observa, de um lado, aquilo que é inculto, porque ele traça o perfil dela como se fosse bebendo na fonte daquele poeta, né? Ou seja, ele tenta, de alguma maneira, né, criar esse artifício de que está falando pela voz daquele poeta, por isso que ele cria, né, todos esses elementos e faz todas essas relações dessa grandiloquência que ele diz, como se na literatura europeia não houvesse isso, né? Como se ele mesmo não fosse grandiloquente em alguns pontos e até mesmo no conjunto da narrativa. Exato. É como se na literatura europeia você não tivesse, por exemplo, ali aqueles poemas de amigo, né, e os poemas de amor na Idade Média, né, que, meu amigo, era disso aí para lá, né? Assim, e querendo, né, de alguma forma, sintetizar tudo por esse adjetivo, né? É europeu, é europeia, e isso basta, né? Isso bastaria. Então, é como se ele permeasse, assim, é como se fosse assim, tudo que ornamenta essa mulher, nada significa. O que significa mesmo é que ela tem o espírito europeu. Ela tem esse espírito europeu porque ela foi educada nos moldes, né, do velho continente. Então, é isso que vale mesmo dentro da beleza dela. E, de alguma maneira, esse narrador parece que não está tão equivocado assim na perspectiva dos leitores que vão consumir essa narrativa. Né? Existe aí, sim, um preconceito que é latente, mas a gente não deve confundir as coisas, não é o Júlio Verne que é o preconceituoso nesse caso. Ele criou um narrador, e esse narrador está contando uma história para a gente. Não é? E esse narrador ele revela muita coisa sobre esse conflito de nacionalidades, né? Esse boom de nacionalidades que estão misturadas aí nesse processo global dessa volta ao mundo. Então, todos esses elementos precisam ser considerados. Não basta apenas a gente pontuar aqui, olha, nossa, é um flagrante preconceito. Mas calma aí, vamos ler também situado historicamente. Não basta a gente olhar com o nosso olhar de hoje, não é? Hoje é fácil captar rapidamente isso. Mas e no olhar da época? E para a época? E para os leitores? Para aqueles que estavam recepcionando essa obra, por exemplo, quando ela foi publicada em formato de folhetim, naquele jornal que a gente trouxe, né? O Le Temps, lá em Paris. O que significava um parágrafo como esse? Ou um contraste tão flagrante quanto este? É também uma necessidade de aproximar o leitor com essa personagem e fazer com que ela também faça parte desse grupo, porque ela vai fazer parte desse grupo. A gente vai ler um pouquinho mais para frente que ela vai ser ajudada, né, nesse percurso que ela vai fazer até Hong Kong. Mas ela precisa ter esse pertencimento ao grupo. E aí é um grupo social, né? É um grupo social. Alguns vão ficando para trás, a gente vai ver, né? O guia mesmo, Parse, ele não vai mais continuar na história, ele vai ficar para trás. O elefante também não vai poder continuar na história. Não é? Porque talvez essa história não acabasse em 80 dias, né? Uma pena, né? Porque a gente acabou se afeiçoando ao tal do elefante. Pois é, para mim era o personagem fundamental aí de toda a trama. Tudo que ele falou até agora faz todo sentido. Mas ele falou mais verdades até agora. É isso mesmo. O Franklin comentou aqui que foi. Me lembra um pouco a observação feita pelo Rafael na primeira tertúlia sobre as caracterizações de tipos que se destacam pelos contrastes, francês versus inglês, europeu versus outras nações. Uhum. E, assim, eu queria reforçar esse ponto aí do Rafael, né, que, veja, a gente tem que tomar cuidado com um certo moralismo também hoje, que domina muito fortemente, eu acho, assim, certas mentalidades, sabe? E, veja, a gente está fazendo a leitura aqui e destacando certos aspectos que hoje nós conseguimos perceber com uma clareza solar, mas que não eram tão claros naquela época, né? Aliás, na verdade, acho que dava uma boa discussão isso, né? Até que ponto que essas coisas era a clareza disso, até que ponto que isso era um problema na época, etc. Mas, assim, o que interessa é o seguinte, seja como for, né? Também não basta a gente ficar também moralizando aqui a questão e falar, tá vendo isso aí, ó, o Júlio Verne, né? Não, o exercício não é esse, né?
O exercício aqui é da gente mostrar uma forma de você não ler o texto ingenuamente. Essa é a questão, é não ler o texto ingenuamente. E saber separar do texto aquilo, digamos, em que... porque, veja, há uma discussão na República de Platão sobre a literatura, né? Poesia, né? Como se chamava à época, né? E há essa posição, assim, de Platão, né? Que soa pra gente até meio estranha, assim, né? De que, olha, literatura é uma coisa perigosa, né? Uma coisa perigosa. Bem, eu diria que Platão, em certo dia, ele está correto. Ele não está errado, não. Eu acho que ele está correto. A literatura, a ficção de forma geral, não é só a literatura, né? A ficção nas várias linguagens em que ela se concretiza. Então, a literatura, hoje em dia, o cinema, o teatro, a música, essas coisas, gente, elas vão formando o nosso imaginário. E muitas vezes, o nosso imaginário é formado como que num nível, assim, digamos assim, abaixo da nossa consciência. Certas imagens vão se incrustando na nossa cabeça sem que nós percebamos isso. Eu sempre gosto de dar um exemplo, assim, do parto do meu filho, né? Que quando a gente estava grávida, e aí fui procurar aí as pessoas para ajudar, a gente resolveu fazer um parto domiciliar, procurou umas enfermeiras, obstetras, né? E aí eu achei interessante porque o que aconteceu, eu senti assim que foi na verdade uma espécie de processo de destruição de uma certa imagem de parto que havia na minha cabeça, né? E a construção de uma outra imagem, entendeu? E aí eu notei o seguinte, uma vez eu estava voltando para casa, assim, depois de eu ter feito uma pergunta para elas, assim, falei, não, mas e aí, se eu estou lá em casa e, por exemplo, a bolsa da minha esposa rompe, né? Aí eu já, né, aquelas perguntas assim dramáticas, né? Você acha que ela vai falar assim, né? Não, você pega e sai correndo com ela desesperada. Não, pode esperar, tranquilo, você organiza as coisas, porque depois que a bolsa rompe, ainda dá para ficar 48 horas lá dentro, não tem nada de grave nisso, né? E eu fiquei assim, sério? Não, mas porque não foi isso que... Essa não é a imagem que eu tenho, né? Qual é a imagem que a gente tem, assim, num filme? Assim, a imagem do desespero, né? Rompeu a bolsa, meu Deus do céu, é o desespero completo, etc e tal, né? E aí eu comecei a fazer uma espécie de anamnese e percebi o seguinte, cara, mas é mesmo, na ficção, muito comumente os partos são eventos dramáticos, são eventos confusos, são eventos acelerados, cheio de peripécias, né? E eu falei, cara, olha só, aí eu percebi que na minha cabeça a imagem que eu tinha de parto tinha sido formada pela ficção e se formou abaixo da minha consciência. Então, o que a gente tenta fazer com o exercício é esse exercício para a gente não fazer uma leitura, é abrir, digamos assim, né, as nossas ferramentas, abrir a nossa caixa de ferramentas para poder realizar uma leitura não ingênua da obra, seja qualquer obra que seja. Né? Então aqui não é, ninguém está julgando aqui o autor, né, e nem operando num nível assim moralista. Tá, vamos voltar aqui para a leitura. Ixi, peraí, tô passando aqui um... Aí aqui a gente vai conhecer o destino do nosso querido elefante, que une. Vai lá, Ana Maria. Restava igualmente a questão do que une. O que fariam com um elefante que custara tão caro? Mas, a esse respeito, Phileas Fogg já tomara uma decisão. Parse, ele disse ao guia, você foi útil e leal. Paguei o seu serviço, não a sua lealdade. Quer esse elefante? Pois é seu. Os olhos do guia faiscaram. Vossa Excelência está me dando uma fortuna, exclamou. Aqui mais uma vez, né, voltando àquele elemento que eu destaquei no início, né, que a generosidade do Phileas Fogg, na verdade, ela vai aparecendo durante a narrativa, né, por isso que eu acho que não é tão estranho assim o que ele fez para salvar a Alda. Vamos lá, vamos avançar então, aqui tem a cena em que o Passepartout vai se despedir do elefante, e o elefante agarra o Passepartout, né, que está representado nessa imagem aqui.
Ah, tem mais essa aqui, vai lá. A partir de Benares, a ferrovia atravessava parcialmente o Vale do Ganges. Pelos vidros do vagão, graças à claridade do dia, era possível admirar a paisagem variegada do Bear, as montanhas verdejantes, os campos de cevada, milho e trigo, os rios e lagoas povoados por crocodilos esverdeados, as aldeias bem organizadas, as florestas ainda viçosas. Elefantes e zebus com grandes córcovas vinham banhar-se nas águas do rio sagrado, bem como, apesar da estação avançada e da temperatura já fria, grupos de hindus de ambos os sexos que procediam devotamente às suas santas abluções. Esses fiéis, inimigos ferrenhos do budismo, são sectários fervorosos da religião bramânica, que se encarna nessas três entidades: Vishnu, a divindade solar; Shiva, a personificação divina das forças naturais; e Brahma, chefe supremo dos sacerdotes e legisladores. Mas com que olho Brahma, Shiva e Vishnu deviam considerar aquela Índia, agora batizada, quando algum barco a vapor passava Ana relinchando? Maria, rapidinho. Oi. Gostei do teu ato falho. Você falou batizada, mas é britanizada. Um ato falho interessante. Pois é, né? Mas com que olho Brahma, Shiva e Vishnu deviam considerar aquela Índia, agora britanizada, que muda tudo, né? Mais ou menos, né? Porque também o batismo veio porque ela foi britanizada, né? Quando algum barco a vapor passava relinchando e perturbando as Olha, águas. já que o Alex te interrompeu, eu também vou te interromper, mas não entenda isso. O mal não. Interessante, Alex, que eu estava olhando aqui, passando o olho também na primeira edição desse livro, né? Está em francês, eu não sou fluente em francês, mas eu achei uma coisa curiosa que lá na primeira edição, esse britanizado está entre aspas. E aqui não está, né? Então esse britanizada pode ser nesse sentido mesmo, Joana. É batizado. Mas assim, muda muita coisa, né? Quando se fala entre aspas, né? Até mesmo na nossa cultura, tem um significado diferente, né? A gente quer dar uma acentuação diferente àquela palavra. Eu acho que faltando essas aspas aí também, né? Tá faltando alguma coisa, não é pouca coisa, não, mas falta. Uhum. É verdade, né? Porque eu acho que, entre aspas, faz inclusive mais sentido, né? Por quê? Porque, no fundo, o processo, assim, esse processo de contato dessas culturas, especialmente quando você tem esse contato em que uma cultura se sobrepõe à outra, né? Porque a gente pode pensar que tem um contato de cultura, quando essas culturas, digamos, é um contato horizontal, em que não há uma hierarquia entre essas duas culturas, né? E há esse contato em que as culturas não são... Há uma hierarquia definida não ontologicamente, mas definida pela força, inclusive, né? O contato aí é entre o colonizador e o colonizado, né? Então, de fato, fala que, assim, que ela foi britanizada, né? Entre aspas, eu acho que ficaria mais interessante, porque, na verdade, há uma coisa ali que Note, por exemplo, lembra que havia uma lei que protegia os pagodes são aqueles templos, né, onde ocorriam certas cerimônias bramânicas também, se eu não me engano, né, e havia uma lei lá do Império dizendo assim, olha, os europeus não podem entrar nesses templos, temos que respeitar esse culto. Então, né, não era exatamente uma britanização que se procurava ali, né? Uma coisa interessante para a gente pensar depois. Vai lá, Maria, pode continuar. Agora britanizada, quando algum barco a vapor passava relinchando e perturbando as águas sagradas do Ganges, assustando as gaivotas que voavam sobre sua superfície, as tartarugas que proliferavam as suas bordas e os devotos estendidos ao longo de suas margens. Todo esse panorama desfilou feito um raio, às vezes com uma nuvem de fumaça branca escondendo seus detalhes.
Os viajantes mal puderam entrever o forte de Chunar, a 35 quilômetros a sudeste de Benares, antigo reduto dos rajás do Benhar. Gazepur e suas importantes fábricas de água de rosas, o túmulo do Lorde da Cornualha, que se eleva sobre as margens esquerdas do Ganges, a cidade fortificada de Buchar, Patna, grande cidade industrial e mercantil, onde se situa o principal mercado de ópio da Índia. Moghir, cidade mais que europeia, inglesa como Manchester e Birmingham, renomada por suas serralherias, cutelarias e fábricas de armas brancas e cujas altas chaminés empesteavam com sua fumaça preta o céu de Brahma, o verdadeiro soco no país do sonho. Anoiteceu, e em meio aos... Só um minutinho, Maria, só. Olha que eu achei interessante esse comentário que ele faz, né? Um verdadeiro soco no país dos sonhos, né? Como é que a industrialização ali daquele lugar soa como uma coisa negativa naquele país de sonho, né? Achei bem curioso esse comentário aí, até um pouco fora de tom, né? Do que ele vinha falando. Lembra muito assim algo de violência, né, Alex? O soco, né, é algo violento, até nesse sentido da própria colonização também, né? Então você pega um país como a Inglaterra, né, que leva aí seu arsenal industrial também, põe, né, ou de certa maneira impõe um novo padrão econômico, né? Não deixa de ser um grande choque também, né? Um soco, um soco no país do sonho. E outro comentário que eu queria fazer também, Alex, é que no início você fez uma relação, né, com um cineasta japonês, e aí a gente fica vendo, às vezes, assim, a gente olha, na verdade, com o nosso olhar atual, né? A gente olha assim, olha como isso parece um filme, né? Parece um filme, né? Ou parece que ele lança mão de técnicas, né? De um cineasta. Mas, na verdade, é o oposto, né? O caminho é inverso. Na verdade, né, o cinema nasce daí. Nasce dessas narrativas. Vejam só como ele nos dá, né? Ele nos mostra assim numa angular, não é? Uma paisagem enorme, né? Quantas informações passam ali? Parece um rio mesmo, um rio de grandes proporções, né? Um Gange mesmo, né? Ou uma narrativa grandiloquente, né? Para fazer ainda menção àquela outra passagem, né? Porque é muita coisa, né? Então ele precisa mostrar isso também para os leitores, né? São leitores que de alguma maneira vão ter esse nível de exigência, vão ter esse nível de exigência, né? Como é que a narrativa é tão pobre que não mostra, né, os lugares, que não mostra as paisagens, que não mostra como é a cultura, que não mostra como é a economia, nem a geografia. Então tudo isso ele tinha que ter como arcabouço também na narrativa, né? Se ele era um perito ou não nessas informações, não tem problema algum, né? No mundo da ficção não tem problema algum. Mas a gente percebe esse esforço realista, né? Esse esforço mesmo de mostrar a realidade muito próxima do que ela é. Não é um esforço pequeno, né? Desse cineasta, entre aspas, agora. Vai lá, Ana. Depois eu vou acabar esse trecho que eu comento. Anoiteceu, e em meio aos urros dos tigres, ursos e lobos que fugiam à frente da locomotiva, o trem passou a toda velocidade e não se viu mais nada das maravilhas de Bengala, nem Golconda, nem as ruínas de Gur, nem Murshedabad, ex-capital, nem Bruduan, nem Ugly, nem esses nomes, enclave francês no território indiano, sobre o qual Passepartout teria sentido orgulho de ver desfraldada a bandeira de sua pátria. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção, então, nesse fragmento é como o ritmo da narrativa muda. Né? Notaram, né? Como aqui a coisa, ela muda de ritmo agora, né? Não é mais aquele ritmo tenso, né? É mais aquele ritmo que é dominado pelo tempo pelo tempo interno, né, pelo tempo psicológico. Não, aqui voltamos como que para, né, o tempo cronológico. E aí, uma coisa que o Rafael observou aí,
esse fragmento, né? Quando você lê assim, é quase como que você, eu acho que é muito difícil para a gente que é formado, que tem a formação do nosso imaginário, muito ligado ao cinema. Provavelmente muitos de nós já passou até mais horas assistindo o filme do que lendo literatura, né? De fato, é quase impossível você não ver assim, você não, é como fazer uma projeção cinematográfica na sua cabeça, né? Quando ele vai narrando aquelas paisagens, né? E esse fragmento aqui eu achei interessante, quando ele fala aqui do um verdadeiro soco no país do sonho, né? Porque, note, os nossos heróis estão dentro de um trem que está rasgando, né? Inclusive muitas regiões ali que eram de mata virgem, e que é ele mesmo, o trem, o próprio, assim, quase que um símbolo da Revolução Industrial, né? Então, é curioso, muda um pouco o tom, mas eu destaquei esse trecho também porque eu achei, assim, é um momento em que ele faz uma apresentação ali da Índia, né? A coisa soa mais amigável, não sei se vocês concordam comigo, até uma narrativa bonita, onde ele destaca certas... Só que aí é curioso, né? Quando que a narrativa ali ela parece amigável? Quando ele está dentro de um trem protegido, olhando a natureza, né? É só contemplação, né? A contemplação. Porque Exato. faz parte da viagem, né? Nós também, como turistas, né, temos os nossos momentos de contemplação. Então, mesmo dentro desse trem, não é? Eles são, de certa forma, turistas, né? Estão de passagem. Então, a narrativa precisa mostrar essa passagem, né? Tem que mostrar essa passagem. Só que o narrador, é claro, né? Ele tem também aí as suas artimanhas, né? Ele vai muito além do olhar, né? Muito além do olhar daquilo que eles podem ver, né? Ele tem um drone que vai voando, né? Outras partes que eles não estão vendo, os personagens não estão vendo. Né? Uhum. Essa parte aqui em que ele fala que anoiteceu, né? E aí fala do que eles não viram, né? Quer dizer, não se viu mais nada das maravilhas de Bengala, nem de Golconda, nem as ruínas de Gur. Alex, assim, eu fico um pouco encucado às vezes com as traduções, né? Porque, olhando no original, seria algo assim, então a noite veio, né? Ou seja, a noite veio chegando. Quando você fala assim, anoiteceu, parece que foi de uma vez. Pum! Caiu o céu. Ou seja, então até isso na narrativa, né? Ou seja, essas transições entre os momentos, você vê como é que ele cuida disso, né? Ele cuida disso. O tradutor, muitas vezes, né? Ele é um traidor mesmo. Ele traiu um pouco o original. Mas, assim, essa sensibilidade, né? De mostrar as transições. Porque nós também, quando vivenciamos, né, esse ciclo, assim, do dia, né? Essa transição, ela não é assim, né? De uma vez. Né? Vem vindo, né? Vem vindo a alvorada, vem vindo, né, a noite. Então seria algo nesse sentido. Exatamente. Até aquela, né, alvorada lá no morro com... Não, mas nessa eu pensei que era... Que beleza, né? Bem, esse trecho aqui também eu achei interessante, né? Em meio aos ursos dos tigres, ursos e lobos que fugiam à frente da locomotiva, né? Então, como a locomotiva aparece ali naquele espaço de mata selvagem, talvez virgem, né? Como um elemento, como ela parece como se fosse um espécie de predador, né? Daqueles animais, o que de certa maneira é mesmo, né? Bem, então, assim, esse trecho um pouco para mostrar aquilo que eu destaquei no início, né, digamos assim, o apelo geográfico que há na narrativa do Júlio Verne. Há quem diga que esses trechos, esses fragmentos, onde o Júlio Verne vai colocando essas informações, né, que eles utilizam um termo até um pouco depreciativo, né, que em inglês é infodump, né, que seria tipo assim, o despejo de informação, né. Então há quem veja isso como uma coisa... um aspecto negativo da narrativa dele, né? Então, assim, às vezes ele fica colocando uma informação ali, como que para... Eu acho que não é exatamente isso, eu não vejo como um aspecto negativo, acho que ele consegue fazer bem, encaixar as coisas na narrativa, sabe, sem perturbar a narrativa. Mas, de fato, você tem momentos, por exemplo, aquele momento lá na frente que ele fala dos navios, né? E ele faz toda uma análise do navio, né? E você fica assim, caramba, como é que é, velho? E aí, eu acho que pelo menos...
toda uma maquinaria, né? Ou seja, a narrativa também tem essa parte da máquina, né? Das engrenagens, né? Como as coisas funcionam e dos paralelismos, né? Agora mesmo eu estou observando aqui esse trecho, está em destaque, nesse parágrafo maior, e ali ele faz uma comparação entre as cidades, ó, o principal mercado de ópio da Índia, Mongi, cidade mais que europeia. Olha, não é muito, né, um paralelismo em relação à personagem Alba, né? Mais que europeia, né? Ela é uma europeia. E essa cidade também, inglesa como Manchester e Birmingham. Olha só, é justamente também para o leitor se sentir assim, não é um lugar tão selvagem, né? Nós podemos também visitar esse local, não vamos nos sentir tão desconfortáveis, porque é uma cidade tão próxima quanto a cidade onde nós vivemos, né? Esses grandes centros urbanos. Então, de alguma maneira, também é para aproximar um pouco o leitor, né? Ou para dar uma ideia ao leitor do que essa cidade, como essas cidades se parecem com o que exatamente, né? E claro que ele ia puxar, não é? Essas grandes cidades ali de conhecimento dos próprios personagens, né? Em primeiro lugar, porque ele vai logo ali para a Inglaterra, né? Ele poderia ter falado da França, né? Mas ele não usa ali as cidades francesas, né? E lembrando, gente, uma coisa que a gente estuda, por exemplo, você vai estudar as teorias do texto, vamos dizer assim, né? É que a informação nova, ela tem que ser mediada por informação conhecida. Você tem que a informação nova que você coloca num texto, ela de alguma forma tem que ser mediada, tem que ser apresentada, melhor dizendo assim, para o leitor, né, com comparações com informação que o leitor tem. Então, também isso que o Rafael falou é importante, porque esses elementos aí, que quando ele utiliza, né, essas comparações com a Europa, claro, porque essa é o elemento conhecido, né, que pode mediar para um público europeu, né, a visão que tem ali daquele lugar desconhecido. Então, isso também é uma necessidade, digamos, uma necessidade cognitiva, até mais do que, né, narrativa. E aí, por fim, eu queria só também rapidamente destacar aqui um ponto que o Rafael levantou, a relação do cinema com a literatura, né? Veja, tem que lembrar que o cinema e a literatura compartilham um núcleo em comum, que ambos são artes narrativas. Então, é claro que há um conteúdo comum que você aplica na literatura e você pode aplicar no cinema e no teatro também. Né? Esse conteúdo comum é por isso que a gente reconhece certas coisas. Eu utilizo as imagens do cinema porque eu sei que a gente tem um repertório de cinema, né? Vocês, principalmente adolescentes, têm um repertório de cinema às vezes até maior do que o de literatura. Deixa eu ver aqui que horas são. Dá para ler mais um pouquinho aqui. Vamos para o 15, então. Bem, aí aqui a gente tem mais um nó do enredo se fechando, né? Vamos entender melhor isso aqui. Eles chegam, então, em lugar mesmo, que eles estavam Calcutá, né? E aí acontece uma coisinha, que eles são recolhidos, assim, né, por um policial que os leva até uma espécie de júri, né? E vamos ver o que acontece lá. Vê aí, Nando. Às 8h30, a porta do recinto se abriu. O policeman apareceu e introduziu os prisioneiros na sala ao lado. Era uma sala de audiências e um público bastante numeroso, composto de europeus e nativos, ocupava o pretório. Mr. Fogg, senhorita Alda e Passepartout sentaram-se num banco em frente aos assentos reservados ao juiz e ao escrivão. O juiz, que entrou em seguida acompanhado pelo escrivão, era um homem alto e gordo. Apanhou uma peruca pendurada num prego e a colocou na cabeça com desenvoltura. A primeira causa, disse. Entretanto, levando a mão à cabeça, exclamou: Ei, essa peruca não é a minha. Com efeito, senhor Obadiah, assentiu o escrivão, é a minha. Caro senhor Oysterpf, como quer que o juiz profira uma sentença correta usando uma peruca de um escrivão? Operou-se a troca de perucas.
Durante essas preliminares, Passepartout quicava de impaciência e culpava o ponteiro por avançar rápido demais no mostrador do grande relógio do tribunal. A primeira causa, repetiu então o juiz Obadiah. Phileas Fogg? Chamou o escrivão Oysterpuff. Sou eu, respondeu Mr. Fogg. Passepartout? Presente, respondeu Passepartout. Rapidinho, é aqui só para a gente notar, mais uma vez, uma mudança no ritmo da narrativa, né? Já devem ter notado, né? Em relação àquele trecho que a gente leu anterior. Então, note como a narrativa vai mudando o seu ritmo, né? É claro, né? Se a gente tivesse o mesmo ritmo o tempo todo, ninguém ia suportar. Ou melhor dizendo, acho que para usar uma imagem da música aqui, eu acho que no lugar de ritmo, talvez a gente pudesse falar de andamento, né, Ana Maria? Mudou o andamento. Dinâmica. Dinâmico. E isso que você estava comentando de informação, por exemplo, esse caso aqui da peruca, não é uma informação assim desnecessária? Então, Ele não nesse podia caso só aqui, chegar e já chamar. aqui nesse caso, na verdade, é uma tentativa de fazer tem um elemento cômico, né? Troca das perucas, né? Assim, a gente lê, eu pelo menos leio, é uma situação anedótica, né? Eu até tentei extrair Eu alguns acho que ganha significados. muito, né, a narrativa, em meio a tudo isso que ele constrói, né, na narrativa, ele tem esse momento do suspense, né, do drama, e tem esses momentos cômicos também, né? Até o Passepartout, ele também desempenha bem essa função, né? Ele foi contratado para isso. Porque, veja Ele é uma coisa, ótimo nisso, né? é, é, a gente já viu que a narrativa, ela tem um tom, né? Podemos dizer assim, que ela tem um tom. Vou usar aqui sempre a imagem da música, eu acho boa, a música oferece boas metáforas. Você tem lá a tônica, não é? Que vai definir, digamos, certa forma, não sei se é forma, mas uma tonalidade, né, para a música. Então, a gente percebe também isso nas narrativas. As narrativas elas têm uma certa tonalidade. Essa aqui, por exemplo, a gente nota que há sempre uma tonalidade também de humor. Ela, mesmo quando ela se torna um pouco mais escura, porque ela vai colocar alguma coisa em perigo, mesmo nesses momentos o humor não sai de cena. Aquela cena do Passepartout salvando a Ada, ela tem um conteúdo de humor. A Né? gente está sempre com um riso assim no canto da boca, né? A gente está pronto para rir, né? Alguma coisa vai acontecer, eu vou rir. Exatamente, você está bem preparado, você está sempre preparado para rir, né? Então eu acho que em alguns momentos isso aparece, isso daí é um desses momentos. Mas além disso, note uma coisa. Você nota que depois que você vê essa cena, a própria seriedade do julgamento já começa a ficar em xeque, não é? Parece que a figura do juiz, ela perde um pouco do seu efeito Autoridade. de autoridade, exatamente. Então desautorizou completamente, né? Quando você bagunça os elementos ali, mesmo que seja uma peruca, e a peruca seja tão parecida, né? Que ele chega ao ponto de trocar essa peruca, ele não percebe que não é a dele, né? Exato, você pensa assim, meu Deus do céu, olha por quem os sujeitos serão julgados. Que justiça é essa, né? Que Exatamente. justiça mais justa é essa? Que justiça é essa que não consegue nem colocar a peruca correta? Então, acho que um pouco também tem esse elemento. Não sei se você notou, mas aparece em outros momentos também, na narrativa, assim, uma espécie de tá, uma espécie de nossa, fugiu assim, caricatura da burocracia imperial. Em vários momentos, a burocracia imperial... Lá no início, até aquela questão dos passaportes, né? Carimba, Exatamente. carimba, aquela coisa, passa, quem não passa. Mas eu lembro o título desse capítulo, era, né, alguma coisa assim, como mais uma vez se prova que os passaportes são inúteis. Inútil, né? A inutilidade lá dos passaportes. Exato. Então, note, eu acho que esse elemento ele entra um pouco já para assim, mostrar o tom da coisa, ó. Mas vamos lá, vamos ver. Ana Maria vai precisar. Ah, tá, desculpa. Pensei que tu já ia sair. Pois bem,
declarou o juiz Obadiah. Já faz 2 dias, réus, que os procuramos em todos os trens de Bombaim. Mas do que somos acusados? Exclamou Passepartout, perdendo a paciência. Daqui a pouco saberão, respondeu o juiz. Senhor, adiantou-se então Mr. Fogg. Como cidadão inglês, tenho o direito. Sofreram maus tratos? Perguntou Mr. Obadiah. Em absoluto. Ótimo. Façam entrar os acusadores. A uma ordem do juiz, abriu-se uma porta e um meirinho introduziu 3 sacerdotes hindus. Eles mesmos, murmurou Passepartout, os patifes que iam botar fogo na nossa donzela. Os sacerdotes conservavam-se de pé perante o juiz e o escrivão leu em voz alta uma acusação de sacrilégio, formulada contra Mr. Phileas Fogg e seu criado, acusados de violarem o santuário da religião bramânica. O senhor ouviu? Perguntou o juiz a Phileas Fogg. Sim, senhor, respondeu Mr. Fogg consultando seu relógio. E confesso. Ah, confessa? Confesso e espero que esses 3 sacerdotes confessem por sua vez o que pretendiam fazer no templo de Pilage. Os sacerdotes entreolharam-se, parecendo não compreender nada das palavras do réu. Isso mesmo, exclamou impetuoso Passepartout, no templo de Pilage onde iam incinerar sua vítima. Nova estupefação dos sacerdotes e profundo espanto do juiz Obadiah. Que vítima? Perguntou. Incinerar quem? Em plena cidade de Bombaim? Bombaim? Disse Passepartout. Claro, não estamos falando do templo de Pilage, e sim do pagode de Malabar Hall, em Bombaim. Como prova do crime, aqui estão os sapatos do profanador, acrescentou o escrivão, empurrando um par de sapatos sobre a mesa. Meus sapatos! Exclamou Passepartout, que, surpreso no mais alto grau, não conseguiu conter a involuntária exclamação. Presume-se a confusão que se operara no espírito do patrão e do criado. Haviam se esquecido do incidente do templo de Bombaim e era justamente este que o conduzia perante o magistrado de Calcutá. Pessoal, aí a última aluna saiu. Estamos só nós. Estamos Eu só vou nós sair aqui. também. É WO, né? WO. Vou encerrar a gravação aqui. Aí.